bondade de Deus. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, sua misericórdia, tua graça, teu amor. Te louvamos. Receba nos céus, ó Deus, aquilo que de coração devolvemos a Ti nesta noite. No nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Abra a tua Bíblia aí no livro de Filipenses, por gentileza, no capítulo 3. Livro de Filipenses, capítulo 3. Eu quero compartilhar uma palavra que vai do verso 17 ao verso 21. Nessa noite, no encontro com a palavra, o tema desta mensagem são os grandes inimigos da cruz. Quem são eles? E por que atuam tão poderosamente ainda sobre este mundo? No texto base que vamos ler, Paulo, ele fala algo do fundo da sua alma a respeito dessa verdade. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Feche os vossos olhos por mais um instante e vamos orar. Pai Santo, nos colocamos aqui na qualidade de servos e como instrumento em Tuas mãos, debaixo da Sua dependência, para que a Tua palavra venha falar ao coração da Tua igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou para nós, a fim de que não venhamos a sair deste lugar da mesma forma que entramos. Ó Deus, nos colocamos aqui como porta-vozes, como embaixadores, como instrumentos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim, ó Deus, oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu posso afirmar com convicção que um cristianismo sem cruz não é cristianismo. E às vezes quando falamos de cruz, eu já passei por isso algumas vezes, tá? Porque mensagens como essa, elas não são às vezes muito bem recebidas pelas pessoas. Porque elas querem ouvir algo que possa dar a elas algo sobrenatural ou uma promessa que muitas vezes está fora do contexto, mas que vai trazer uma certa empolgação, porque por si só a palavra ela é suficiente para nós. Hoje vivemos a era quer dizer, isso vai mudando, né? Mas atualmente a teologia do coach tem feito muito sucesso. Quer dizer, não em todos os círculos cristãos, mas naqueles que não estão muito interessados com a verdade, e mais voltados para a performance, ou então o que o Deus da Bíblia pode oferecer, aí eles vão encontrar realmente esse sucesso. Mas aonde a verdade e a simplicidade do Evangelho, para aqueles que querem viver Cristo, a mensagem é suficiente. E ela vai trazer tudo aquilo que nós precisamos para podermos continuar a nossa caminhada nesta terra. Jesus não evitou a cruz e nem tentou amenizar o seu sofrimento, pelo contrário. Mesmo que naquele momento de
de angústia, de aflição ali no Getsêmani, ele tivesse experimentado o mostrado para nós a sua humanidade, ele só estava nos revelando que assim como ele, nós também, ele também passou por isso. Ele não abriu mão do propósito, mas naquele momento ele mostrou tudo aquilo que o seu coração estava sentindo. Essa verdade também tem que ser demonstrada para com o nosso Pai nos momentos em que estamos orando ao nosso Deus. Temos que ser sinceros em nossos sentimentos para com Ele. Cristo então enfrentou até o fim a sua extenuante e dolorosa crucificação. Não foi algo simples, muito menos fácil, mas Ele suportou corajosamente aquilo que lhe fora imposto. Uma ordem, uma ordenança do Pai. Como cristãos, igreja, precisamos fazer como diz o refrão do hino Rude Cruz. Se vocês lembram, né? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então eu preciso carregar a minha cruz, porque um dia ela vai ser trocada. E essa ação não foi minha, não foi sua, foi Cristo que fez isso por nós. Toda a glória, né, é dele, pertence a ele. Jesus disse que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus 16, 24. Então, igreja, para sermos cristãos, né, é necessário crucificar-se com Cristo. Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo fala isso em Gálatas 5:24. Todo e qualquer ensinamento que nega este princípio, igreja, não é cristão. Por isso que Paulo fala, olha, se um anjo do céu, ou até mesmo eu, vier trazer uma palavra diferente dessa, que seja anátema. Porque nem Jesus, nem os seus discípulos ensinaram isso. Por isso Jesus repreendeu a Pedro quando mesmo, agindo como Satanás, e nesse caso como adversário, a palavra Satanás, adversário, na mesma intenção do próprio, né? Quando lá em Mateus 4:10 ou em Lucas 4:13, na passagem, né, da tentação do deserto, tentava desvirtuar Jesus do seu propósito. Pedro intentou que Jesus também não passasse pela cruz. Isso está em Marcos 8:33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo-lhe: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Satanás não entrou em Pedro como entrou em Judas, não é esse o contexto. Jesus comparou Pedro a Satanás como adversário, porque Pedro tentou tirar Jesus do propósito do Pai, porque ele tinha que ir para a cruz. E Pedro, não, Senhor, você não precisa passar por isso. Por isso que Jesus o repreende duramente na frente dos discípulos, mostrando que ele não entendia as coisas dos céus ainda, só as coisas dos homens. E é por isso, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que nós precisamos, ao olhar para a cruz, não temê-la, mas ter um entendimento correto do que isso também significa para nós. E eu queria que você declarasse comigo nessa noite. Diga assim comigo: tudo que me desvirtua do caminho da cruz é meu inimigo. Você entendeu? Tudo que nos desvirtua do caminho da cruz é meu inimigo. Porque Jesus disse isso: você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me segue. Essa é uma regra, uma verdade. Nós não podemos, adocicá-la, transformá-la, melhorá-la. Não, essa é a nossa realidade. Há uma promessa sobre isso. Há um caminho a ser seguido, o qual você, eu, nós como igreja, não estaremos sozinhos, porque nós tivemos o exemplo.
Por isso não temas. E o que eu quero declarar para você nessa noite, que esses inimigos que aqui eu vou dizer para você, todos eles ainda presentes, fazem parte do processo. Por isso, não ameis o mundo. E é uma coisa que nós temos que lutar todos os dias, pois além de criar inimizade para com Deus, lhe trará aflições, dores, angústias, sofrimentos. E por fim, vai passar. Em João 16:33, Jesus disse isso: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Só em Jesus nós vamos encontrar essa paz que excede o entendimento para enfrentar as aflições desse mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu para nos deixar exemplo, para que nós, em nossas adversidades, aflições e angústias, ao olharmos para Cristo, pudéssemos também vencer o mundo. 1 João 2, de 15 a 17, João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alinhado com a verdade do que Cristo nos deixou, João está dizendo: olha, obedecer é o princípio de tudo. Por isso que ele finaliza essa passagem dizendo: aquele que faz a vontade de Deus, obediência, permanece para sempre. É isso que o Senhor espera de nós. Tiago, no capítulo 4 de sua epístola, no verso 4, deixa ainda mais clara essa afirmação quando ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus, é inimiga de Deus, perdão? Aquele, pois, que quer ou que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então há caminhos opostos aí. Eu estou no mundo, você está, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós vamos entrar um pouco mais a fundo a respeito disso. Por isso, cuidado com a sutileza do mundanismo. A gente já ouviu muito essa frase, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: existe um demônio chamado nada a ver. Você deve ter ouvido isso algumas vezes. O demônio do nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, pastor. Que isso? Isso não tem nada a ver. Pois é, tem muito crente vivendo nada a ver e já se afastou e muito da verdade do que a palavra de Deus nos ensina. Essa sutileza tem enganado a muitos, pois manter amizades com pessoas carnais pode levá-lo a sentar-se na roda dos escarnecedores, como declara o Salmo 1, no verso 1. E a gente vê muito isso nas pessoas, principalmente nos artistas que se dizem se converter. Há muitos artistas que se converteram, mas continuam com as suas atividades, do mundo. Cantores que, porventura, estão pulando o carnaval, ou seja, cantam no carnaval como se isso fosse uma coisa, não, é meu trabalho, isso não tem nada a ver. Verdade, deve não ter, mas eu não vou julgar isso, quem sou eu? Mas a palavra o faz. Porque aquele que quiser ser amigo do mundo, ele acaba se tornando inimigo de Deus. O que você vê no carnaval? O que você vê quando você está lá cantando músicas de carnaval, naquela agitação, pessoas bebendo, se prostituindo, adulterando e cometendo todo tipo de mazela? E aí, a pessoa vai dizer que isso é o trabalho dela? Eu preciso me apartar dessas coisas e buscar em Deus algo que possa edificar a minha vida e a vida do próximo. Pessoas que gostam apenas de conversas que não edificam, palavras que não edificam. Isso é muito comum. É por isso que no momento em que você se converte, que você crê em Cristo,
parece que cria uma barreira ali, aquele seu melhor amigo do mundo passa a não ser mais. Não é que você deixou de gostar daquela pessoa, é ela que vai se afastar de você, porque não entende mais o seu novo estilo de vida. É normal isso, as trevas agora não mais se misturam com a luz. Mas não fique triste por isso, porque isso faz parte do processo. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então não tem como eu andar como eu andava antes, com o mesmo grupo de amigos, fazendo as mesmas coisas. Não dá. Se sou nova criatura, então as coisas velhas passaram. Mundanismo são posturas que pessoas do mundo, que ainda estão lá, ainda sem Cristo, praticam. Mentira, falsidades, egoísmos, indiferença, maledicências, luxúrias, prostituição, roubo, orgulho. Bom, a lista você conhece, ela é grande. Tais atitudes, igreja, influenciam negativamente o nosso relacionamento com Deus e ofuscam o brilho do Espírito Santo em nós. Por isso que não dá para continuar na roda dos escarnecedores. Não dá. O resultado do domínio do pecado em nossas vidas são as obras da carne. Por isso que nós devemos nos apartar dessas coisas. Quando deixamos as coisas do mundo, igreja, estamos sendo crucificados para esse mundo através de um ato. E esse ato não foi feito por mim ou por você. Esse ato foi feito por Jesus, porque salvação foi um ato do Pai para com o Filho. Deus nos salvou em Cristo, nos tirando do mundo. E também um processo, que é o processo da santificação, porque o sangue de Jesus nos purifica, tirando o mundo de dentro de nós. Olha que interessante. No primeiro ato de salvação, Jesus, ele fez um ato, morreu na cruz para nos salvar. Ele nos tira do mundo. Mas parou por aí? Não. Agora vem o segundo, que é um processo. Agora, o sangue de Jesus nos purifica, tirando o mundo de dentro de nós. E essa é a parte mais difícil. Porque é onde você tem que negar a si mesmo, onde você tem que abandonar os seus vícios, suas vontades da carne. É a luta que você tem todos os dias contra aquilo que chamamos de pecados domésticos, né? Cada um tem os seus, uns mais para um lado, outros mais para o outro, mas é uma realidade. Por isso que a nossa luta diária, ela só pode ser vencida se eu permanecer em Cristo. O mundo sempre vai te dizer para deixar a sua cruz, dizendo para você: olha, essa cruz é pesada demais para você carregar. Pô, fulano de tal agora se converteu, não bebe mais, não curte uma festinha, não dança mais. Olha quanta coisa boa você está perdendo. Será? Será que vale a pena passar alguns anos nesta terra, curtindo tudo que o mundo pode te oferecer e ter uma eternidade sem Deus? Porque a Bíblia me ensina que aquilo que Deus preparou para mim, para você e para quem crê, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente sequer imaginou, igreja. Tudo que Deus com sua poderosa mão, com a sua palavra criou do nada é maravilhoso. Mas o que Deus tem preparado para nós, não tenho como nem dizer, porque eu também não conheço, mas é isso que eu espero, porque foi isso que Ele nos prometeu. O cristão deve deixar o mundo e seguir com a sua cruz. Cristo foi o nosso maior exemplo. Mesmo sendo dolorosa, a cruz é o único caminho, conforme João 14,6, que leva até o Pai. O caminho da salvação passa pela cruz, por isso deixe o mundo e tome a sua cruz. Não tenha medo de fazer isso. Não olhe para trás, olhe para frente. Esse é o primeiro inimigo, o mundo.
O segundo é o pecado. Por isso, a minha palavra é: aparte-se do pecado, ou o pecado te apartará de Deus eternamente. E essa é uma verdade que as pessoas parecem ter esquecido. Em Isaías 59, de 1 a 3, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Claro que Isaías falava para um público nos seus dias, para a nação de Judá, a nação de Israel, o povo que ali estava vivendo no pecado, na idolatria e em tudo aquilo que desagradava a Deus. Mas por que eu posso trazer essa verdade para nós? Porque nós também somos pecadores. E nós temos que ouvir essa verdade e ser confrontado por ela para que possamos ser transformados. Tiago, agora indo para o Novo Testamento, a epístola de Tiago eu até recomendo. Que palavra dura esse homem de Deus tem. Tiago 1, nos versos 14 e 15, ele ainda vai mais a fundo em relação a esse pecado. Ele diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejos desenfreados. Sabe aquilo que você não tem controle? Pois é. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E é exatamente sobre isso que o Senhor quer nos apartar, de nos manter, muitos ainda estão mortos diante de Deus. Deus quer nos dar vida e vida em abundância, igreja. A separação causada pela primeira morte lá no Éden devido à desobediência, ela foi restaurada por Cristo na cruz devido à sua obediência, como declara Romanos. No capítulo 5, eu vou ler aqui o verso 12 e depois o verso 17 ao 19. Paulo diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora do verso 17 ao 19 está escrito, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E é isso que nos dá esperança, porque somente o Senhor tem poder para lançar fora esses inimigos da nossa vida, das nossas vidas, por assim dizer. E esse é um inimigo, o pecado, que precisa ser lançado fora. Como o pecado habita em nossa carne, igreja, de maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim, e foi Paulo que disse isso em Romanos 7,17, façamos também como o apóstolo Paulo, em Gálatas 5,16, digo porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então tem solução, então tem saída em relação ao nosso pecado. Mas andar em espírito, igreja, depende de nossa comunhão com Deus. E é aí que mora o perigo. Temos que vencer o mundo, primeiro inimigo. E agora lutar contra o pecado, mantendo essa comunhão.
porque viver pelo Espírito é a única forma de vencer as obras da carne e seus pecados. Em Marcos 14:38, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E se Jesus disse que a carne é fraca, é porque ela é fraca. Por isso precisamos nos manter firmes, deixando a carne e levando a nossa cruz. O terceiro inimigo não é menos poderoso do que os outros. Na verdade, esse atua diretamente nas nossas vidas, andando, hoje ao nosso derredor. E eu quero declarar para você nessa noite: resista ao diabo. Mas como eu faço isso, pastor? Queridos, Jesus venceu, ele não venceu? Se ele venceu, em Cristo, você é mais do que vencedor. Apesar dele já estar derrotado no céu e na terra, e eu vou te mostrar isso aqui, ele ainda possui força para nos enganar, para roubar, matar e destruir. Entendam isso. João declara primeiramente em Apocalipse 12, do verso de 7 a 11: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Satanás perdeu, foi lançado fora. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha, ele está aqui, nesta terra, juntamente com os seus demônios. E aí, João continua dizendo: e ouvi uma grande voz do céu, no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, a espada do Espírito, e não amaram as suas vidas até a morte. Consegue entender? Mesmo que o inimigo tenha sido derrotado, lançado na terra com os seus demônios, a Bíblia está dizendo para nós que o Senhor trouxe Jesus Cristo aqui justamente para vencê-lo. Aquilo que era impossível para mim e para você, não era para Deus. Mas percebam que não foi uma vitória, porque entenda o seguinte: Satanás não é inimigo de Deus no sentido de afrontar a Deus ou disputar tete a tete ali com Deus. Satanás sabe quem é Deus. Satanás sabe quem é o Todo-Poderoso. Satanás é nosso inimigo. Ele se levanta contra a maior criação de Deus. Somos nós, o homem, criados à sua imagem e semelhança. Ele sabe que contra Deus ele não pode nada, mas contra nós, aí é diferente. E como o Senhor nos ama de uma forma incomensurável, como João 3,16 assim declara, o inimigo se levanta com muita fúria. Mas então o nosso Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina, que a salvação a nós é chegada. A sua força, o seu reino e o poder do seu Cristo. Porque é no nome de Jesus que o inimigo é derrotado. É no nome de Jesus que ele tem que bater em retirada. Porque Deus te deu essa autoridade, meu irmão ou minha irmã em Cristo. E Paulo em 2 Coríntios 11:3 vai dizer: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Ou seja, tem muitas coisas acontecendo, mas o evangelho é simples.
Deus nos trouxe uma palavra que não precisa ser muitas vezes explicada por eruditos e mestres, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso professor, porque Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos fortalece. É claro que precisamos aprender, e vamos aprender com os mestres, e muitos outros homens, mas quando estes são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque há muitos mestres no mundo, não é verdade? Mas será que todos falam da parte de Deus? Não. E é por isso que temos que nos voltar para a simplicidade que há em Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas na forma de homem, Ele se humilhou até a morte de cruz. Satanás é um opositor astuto, e sabe o que é o mais interessante? Jesus não venceu o diabo como Deus, porque aí não seria uma vitória, seria um massacre. O diabo sabia que não podia lutar contra Deus. Jesus venceu Satanás como um homem, naquela cruz. Foi ali decretada a derrota do inimigo, porque o Filho do Homem, Ele representava toda a humanidade caída. E foi por nós que Ele veio aqui vencer o diabo. Foi fácil? Não, não foi. Fomos comprados por um alto e bom preço, o preço do sangue de Jesus, igreja. E nós não podemos fazer disso um acaso ou coisa qualquer. Assim como toda criatura, o diabo também é limitado. Mesmo que ele seja mais forte, mais poderoso e mais capaz do que nós, ele é limitado. Quero encorajá-lo nessa noite, com as mesmas palavras que o anjo Gabriel disse ao profeta Daniel, em Daniel 10, de 11 a 13. E me disse: Daniel, homem muito amado, eu digo igreja muito amada do Senhor, entende na verdade as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés. Às vezes chegamos ou estamos tão cansados e abatidos, e o Senhor está dizendo: fique de pé nessa noite, porque a ti sou enviado. E falando Ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E Deus continua a ouvir a oração dos justos, igreja. E eu vim por causa das tuas palavras. Consegue entender esse mistério? Quando você está orando a Deus com o coração aplicado, sincero em obediência, Deus envia os seus anjos para nos proteger, para nos guardar. Isso não mudou. Verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que se destaca na leitura desse texto é que uma grande batalha sempre é travada, igreja, quando estamos na presença de Deus. O diabo, nosso inimigo, ele não vai se abater facilmente. Quando você dobra o seu joelho, quando você chora, quando você clama, quando você busca o Senhor, Deus envia o socorro e uma grande batalha começa a ser travada. Por isso que a Bíblia vai ensinar para mim e para você: ei, não pare de orar, não deixe de orar por um instante. Porque quando você ora conforme essas palavras, o anjo Gabriel disse a Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Não pare de orar, não desista, mesmo que o cansaço venha, que o desânimo venha, aí é hora de você dobrar o teu joelho, dobrar a tua oração, dobrar a tua fé, porque é nessa hora que a vitória vai chegar. Deus não desiste dos seus, igreja. O segredo do profeta Daniel se resume em duas coisas aqui: obediência e fidelidade. A obediência precede nossa vitória sobre o inimigo.
Conforme Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, obediência, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência significa batalha. No Salmo 91:11, o salmista declara: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. É promessa. Por isso, tome a sua cruz e resista ao diabo. E por fim, o seu último inimigo, que na verdade é o último inimigo mesmo. A Bíblia diz para nós não temermos a morte. A morte é sinceridade, é algo que amedronta, é ou não é? Muitas vezes não é nem a morte em si, alguns dizem é um espírito, sei lá, seja o que for, seja o seu entendimento, a morte é uma realidade. O que nos assusta muitas vezes é como se dá essa morte. Vemos pessoas morrendo de maneiras tão cruéis, né? Como o próprio Cristo. Como o próprio Cristo. E aí tememos muitas vezes a dor infligida ali sobre nós, sobre esse corpo frágil. Quem é que quer sofrer aqui? Ninguém. Mas não tenha medo. Pois todos nós passaremos pela morte. Mas somente em Cristo nós venceremos. Porque Cristo passou por ela. Mas Ele venceu. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É o último mesmo. 1 Coríntios 15, versos 25 e 26. Em Apocalipse 1,18, Jesus diz assim: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem todo o poder. Tem aquele louvor, né, Cleitão? Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. E é verdade, todo o poder. Nós podemos confiar na palavra do nosso Senhor. Em João 11, 25 e 26, Jesus também declara: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? São as palavras do nosso Deus. Eu quero encorajá-lo nesta noite, encorajá-la nesta noite, a não temer o mundo, a não temer o pecado, a não temer o diabo, a não temer a morte, porque se você está em Cristo, você já é mais do que vencedor ou vencedora. Entenda, queridos, a morte é um inimigo e ela só pode ser vencida em Cristo, que é a vida eterna. Cristo é a antítese da morte, Ele é a vida. Tomar a sua cruz significa obedecer o chamado de Deus para a sua vida. Tome a sua cruz se você ainda não entendeu isso. Deus está te chamando. O problema é que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Você precisa ir na contramão do mundo, da carne, do diabo. Bata de frente com tudo isso. Negue a tudo que te torna inimigo de Deus. Por isso creia, tendo fé, coragem e esperança. Pois, amada igreja, estamos selados por uma promessa, conforme declara o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, do verso 51 ao 58. Eu queria que você ficasse de pé agora. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala algo que aponta para um futuro muito próximo. Se você está ligado no que tudo que está acontecendo aí pelo mundo, parece que já até entramos, alguns até creem, nesse período, né, chamado de grande tribulação. Não estou aqui afirmando nada disso. Só estou dizendo para vocês que os sinais do que está acontecendo hoje no mundo, das coisas que estão acontecendo, os teólogos, eles concordam
que nunca na história tantas profecias se cumpriram ou estão se cumprindo ao mesmo tempo. E Paulo, nessas palavras, ele diz: olha, eis aqui vos digo um mistério. O que é mistério? O que ainda está oculto. E ele começa a revelar. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que é a nossa carne, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Foi o Senhor que conquistou essa vitória para nós. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encerra dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então tome a sua cruz e não tema a morte. E quando eu falo trabalho, igreja, não é estar na igreja pregando, tocando, servindo aqui como diácono, obreiro, não. Não é esse o trabalho que Deus espera de nós. Há um mandamento que precisamos cumprir do Senhor, e todos nós, cada um de nós que está aqui, precisa cumprir esse mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O chamado da igreja é um chamado de dentro para fora. Você quer ver a igreja cheia? Também quero, mas não é para o meu ego. Preciso disso. Eu posso pregar para uma pessoa aqui, como já aconteceu diversas vezes, e muitas vezes no meu ministério, não ligo para isso, porque é Deus quem dá o crescimento na hora certa. O que eu espero, o que eu desejo, é não ficar como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu não posso ficar inerte, eu não posso parar no meio do caminho, eu preciso ser constante, eu preciso ser firme, eu preciso ser forte e corajoso, e sempre abundante na obra do Senhor. Salvar vidas, buscar vidas, pregar o evangelho, dar testemunho por palavras e atos. Ser igreja aqui é fácil. Nós temos que ser igreja lá fora. Nós temos que ser sal e luz lá fora. Lá onde o mundo vive nas trevas, você foi chamado para ser luz do mundo. Você foi chamado para ser sal nesta terra, para fazer a diferença onde você colocar a planta dos pés. Então tome a sua cruz e lute contra o mundo, lute contra o pecado, lute contra o diabo. Lute, continue lutando. A morte é só mais um inimigo, e você vai vencê-lo também, ou vai vencê-la também. Em Efésios 2, os versos de 13 a 16, para a gente encerrar, Paulo diz assim: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Se antes éramos inimigos de Deus, agora não somos mais.
isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja do Senhor. Somos eu e você. Enquanto a inimizade é uma característica satânica, né, de separação humana também, em seus pecados, o amor é a essência de Deus. Através da cruz, igreja, toda a inimizade foi vencida e agora podemos viver em comunhão com o Senhor. Deus restaurou a nossa esperança. Então alegra o teu coração, porque a cruz foi a ferramenta usada por Deus na morte de Jesus Cristo para nos trazer vida, para nos dar salvação, mas ainda é útil para a crucificação de todos os que desejam seguir a Cristo. E aqui, meus irmãos e irmãs, ser crucificado significa ser açoitado, ter mãos e pés presos, cabeça com espinhos e muita dor, reconhecendo-se condenado. A cruz que falamos aqui não é um pingente pendurado no pescoço. A cruz aqui, ela é maior do que o crucificado, porque a cruz representa um propósito. O propósito de morrer para o mundo e viver para Deus, de matar o pecado, de colocar Satanás para correr, de vencer a morte. Muitas vezes passamos por situações dolorosas que parecem nos crucificar, um sacrifício que vai valer a pena suportar. Por isso, vale a pena passar por tudo isso. Só não largue a sua cruz, porque é por ela que o Senhor vai transformar a sua vida, moldando o seu caráter, transformando você numa nova criatura, cada dia mais parecida com Jesus, para que aonde você colocar a planta dos pés, o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora.